compartilho a honra de todos os apresentadores que falaram até agora, de estar aqui falando com vocês hoje. É um prazer saber que a comunidade brasileira científica ou interessada em ciência aqui é tão grande, espero que cresça mais ainda. E o que eu achei que eu ia fazer hoje era falar de visualização de dados para todos. Eu vou apresentar 3 projetos de visualização bem diferentes. E eu espero que, explicando assim, a motivação para esses projetos, vocês tenham uma ideia de por que eu acho que esse título é importante, por que eu acho que trazer visualização de dados para todo mundo é uma coisa que hoje em dia é cada vez mais importante. Então, para começar, a primeira coisa que eu quero falar é uma coisa sobre vídeos virais. Isso aqui é uma visualização dos top trending vídeos nos Estados Unidos agora. E isso aqui é uma visualização que é updated toda hora. E o que a gente está fazendo a gente está olhando por cada região quais são os top 3 vídeos que as pessoas estão olhando. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, vamos ver se eu chego aqui em Wisconsin, eu estou vendo que esse farewell para aquele ator que morreu, Finn, do Glee, é o vídeo que as pessoas estão mais assistindo lá. Eu também vejo os 2 segundos vídeos, né? Eu também posso fazer uma seleção aqui, onde eu vejo todos os lugares dos Estados Unidos onde esse vídeo está trending. E vocês vejam que a distribuição é bem... tipo assim, várias partes do país inteiro, não tem uma coisa muito localizada aqui. Isso é uma das coisas que a gente vê bastante nessa visualização. Why does it matter? Por que a gente está olhando o YouTube? A gente está olhando o YouTube porque, como vocês sabem, o YouTube é extremamente influente, né? E uma coisa que eu fiquei feliz quando a gente começou a visualizar isso é que eu vi que o YouTube não é só gatos, né? Vídeos de gatos. Eu fiquei feliz com isso. Aí a gente também pega e meio que break down esses vídeos por faixas demográficas. Então, se eu descer aqui, a gente tem essas barras que indicam o que todo mundo está vendo, e aí homens e mulheres, e aí por idade aqui embaixo, né? Então, por exemplo, se eu olhar o mesmo mapa e resolver visualizar o pessoal de 13 a 17 anos, eles estão olhando um negócio bem diferente. Exatamente, Miley Cyrus, né? Miley Cyrus, Rihanna, tal, faz sentido, né? O pessoal de, se não me engano, de 50, 60... Não sei se vocês viram esse vídeo da mulher que faz uma dança para sair do emprego dela. Se vocês não viram, deem uma olhada, é interessante. E... Ela resolveu sair do emprego dela fazendo um vídeo, né? Então, foi bem legal, uma dança interpretativa. E aí a gente vê vários padrões diferentes. Então, por exemplo, isso aqui são screenshots históricos, tá? Então, isso aqui foi um outro dia, várias semanas atrás, os homens estavam assistindo o trailer do Man of Steel, eu acho que é o filme do Super-Homem. E, no mesmo dia, na mesma hora, as mulheres estavam assistindo um comercial do Dove, Real Beauty. E eu tenho que dizer que eu também assisti esse comercial, então eu sou parte da demográfica. Eu falei, caramba, que coisa mais clichê, né? Mas, enfim, é isso aí. Um outro dia onde os padrões eram bem mais geograficamente interessantes. Então, o norte dos Estados Unidos assistindo um filme ativista sobre o Abercrombie & Fitch, que disse que se você é gordo ou velho, você não pode usar as roupas deles. Então, esse vídeo foi o máximo. Eles estavam distribuindo roupas dessa marca para mendigos na rua. Foi muito legal. E o sul dos Estados Unidos assistindo em massa um vídeo de caça, hunting, né? Então, se você sabe a diferença demográfica ali, é bem interessante. E aí você tem dias como esse, onde um vídeo meio que toma conta do país, né? E, nesse caso específico, é um vídeo de caça marinha. Mas olha que interessante, né? Se você olhar as barrinhas aqui embaixo, ó, todo mundo é igual, todo mundo olhando a caça marinha, menos
o pessoal de 13 a 17, 18 a 24. Isso é uma das coisas que a gente vê também. Várias vezes, o pessoal mais novo que está assistindo um vídeo hoje, daqui a 2 dias, o resto do país inteiro vai estar assistindo aquele mesmo vídeo. Então, é uma coisa mesmo de você meio que ser pioneiro, né, nessa parte. E isso é uma coisa que... os dados são enormes, vocês sabem que o YouTube é enorme. E a ideia aqui era trazer essa noção de tendências para um público bem mainstream. Qualquer pessoa pudesse olhar esse mapa e tirasse conclusões, ou achasse curioso, ou fizesse perguntas sobre o que está acontecendo e o que as pessoas estão prestando atenção. Mas uma outra parte do trabalho que a gente faz, que a gente fez, inclusive fora do Google, antes de ir para o Google, estava muito motivado com essa questão. Eu sou uma pessoa que eu faço visualização, eu vivo isso, eu sou uma expert, legal. Mas e o resto do pessoal? E aí? Isso aí é uma tecnologia que só experts podem usar, né? Num mundo onde a gente tem cada vez mais dados e cada vez a gente pensa sobre a nossa vida usando dados, isso é uma tecnologia que mais pessoas deveriam usar e saber usar. Então, a gente criou esse site chamado Many Eyes, onde qualquer pessoa pode carregar dados, pode visualizar os dados, visualizações interativas, e pode compartilhar essas visualizações com o resto do mundo. Uma notinha aqui, tudo que você faz no Many Eyes é público, então nunca coloque dados privados lá. Então, eu só vou dar uma palhinha muito rápida. Esse é um website inteiro, é enorme, tem centenas de milhares de visualizações que as pessoas já fizeram. Isso aqui é o homepage do site. Você tem, assim, sempre uma meia dúzia de visualizações que o pessoal resolveu selecionar, e visualizações que ou os dados são interessantes, ou o uso da técnica é interessante. E o jeito que funciona, quando você entra numa dessas visualizações, é que você, obviamente, pode explorar a visualização. Isso aqui é uma visualização do orçamento americano, através dos tempos, através dos anos, né? E aí o importante também é que cada visualização dessas é uma oportunidade para você conversar com as outras pessoas que estão olhando essa visualização. Então, embaixo da visualização, a gente tem tipo um blog, e o blog ele é meio que tuned para a visualização. Então, por exemplo, se eu achei alguma coisa interessante, né? Eu estou lá explorando a visualização, eu achei alguma coisa interessante, eu pego aquele estado da visualização, tá? E falo, o que é aquele vale ali? O que aconteceu ali? E você tem como voltar, é isso que essas figurinhas aqui são, ó, são perguntas relacionadas a momentos específicos, estados específicos da visualização, e aí as pessoas fazem perguntas, escrevem hipóteses, respostas, e assim vai. Cada visualização também tem um link ali embaixo para os dados, um clique e você está nos dados inteiros da visualização. Isso nos pareceu super importante, né? Porque quando você tem uma pergunta sobre a provenance dos dados, né, de onde que vem, está certo, está errado, você vai direto para os dados e vê o que tem ali na tabelinha, na planilha. E o interessante é que a gente achou vários erros de fontes do governo, por exemplo, fontes bem oficiais, né? Porque o que acontece, a visualização é muito boa para te mostrar erros tremendos que você tem na sua base de dados, né? Porque, obviamente, quando você tem tabela grande ou base de dados grande, você não olha todos os valores, mas a visualização te mostra isso de cara. Então, isso é uma das coisas que é muito boa. Uma das coisas legais que acontece no Many Eyes é que as pessoas usam com dados que são completamente... A gente nunca ia pensar que as pessoas usariam. Isso aqui é um tree map. E tree map é uma técnica de visualização que você geralmente usa para olhar coisas tipo orçamento governamental de uma nação. Tanto de dinheiro vai para os militares, tanto vai para projetos sociais ou científicos.
essa pessoa usou para olhar o casamento dela. Então, a festa de casamento, cada quadradinho ali é um dos convidados, e eles estão dividindo se os convidados falaram que vêm ou não vêm ao casamento, ou vêm só para os comes e bebes, etc. Então, olha que interessante, né? Usando visualização para uma coisa pessoal. Mas, como eu te falei, tudo aqui é público, e essa pessoa foi super cuidadosa em anonimizar todos os dados. Apesar de eu saber muito do casamento dessa pessoa, não faço ideia de quem seja. A gente também criou dados de visualização de texto. Isso é uma coisa que a gente viu muito, as pessoas carregando texto, querendo visualizar texto. Então, isso aí é a Bíblia inteira. E a gente está fazendo uma query ali, uma procura por and God, né? E aí a gente está mostrando tudo que vem depois dessa query, né? E Deus falou, e Deus viu, e Deus fez. E então isso te dá um jeito muito rápido de você navegar um corpo imenso de texto, né? Isso é uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem hoje em termos de dado, quantidade de texto que a gente tem que a gente não consegue ler. Se você colocar um ponto de interrogação no final ali, você pega todas as perguntas que existem na Bíblia. E a Bíblia é legal porque ela é muito grande. E a gente queria testar se a gente conseguia fazer tudo isso num browser. Então, é por isso que a gente mostra a Bíblia. Enfim, o Many Eyes tem um monte de técnicas de visualização usadas para muitas coisas. A gente fez o site para qualquer pessoa. Você não precisa ser programador, você só precisa saber copiar uma tabela ou copiar um texto inteiro e colar, e aí visualizar. E o legal é que a gente pegou um monte de gente que é expert, historiador, linguista, um biólogo, isso aqui é microarray data. A gente olha isso aqui e a gente fala, cara, que legal, eu não faço ideia o que são esses dados. Mas o cara fez centenas desses, escreveu para a gente, eu posso publicar, eu acabei de fazer 2 descobertas, posso publicar e mostrar? Claro, só fala que veio do Many Eyes, é isso aí. Os jornalistas, isso aqui é o Estadão, falando de morte nas grandes cidades. E o legal é que esses jornalistas fizeram assim 5 visualizações diferentes, usando coisas tipo Tree Map, que são bem sofisticadas. Eu achei muito legal, bem profunda, bem em profundidade a reportagem. Tá bom, e para acabar, eu vou mudar totalmente e vou falar de um outro uso para visualização, que é um uso artístico. Além do meu trabalho no Google, eu e o meu colaborador, o Martin, a gente faz visualização mais assim artística também, porque a gente está interessado em tudo que pode ser visualizado. E a gente, aqui vocês sabem, o inverno nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, e a gente começou a ficar interessado no tempo e no vento, e um certo Capitão Rodrigo. E aí, o que aconteceu? A gente resolveu olhar dados sobre o vento. E se você parar para pensar, você tem um monte de mapas tradicionais de vento, né? E eles são campos de vetores, né? E eles é o que a gente tem usado por décadas, são esses mapas. E eles meio que funcionam, né? Não tem muito problema. Mas a gente queria saber onde a gente podia chegar com uma visualização mais detalhada do vento, e porque o que está acontecendo ali é que você está tirando a média do vento em vários lugares. Então, você está tirando a média, a média, a média. E a gente que estava interessado em se você não tirasse a média, se você fizesse uma imagem muito mais complexa desse fenômeno, isso ia ser mais difícil de entender ou ia ser mais fácil de entender? Isso aqui é o vento agora nos Estados Unidos, é em real time. Isso aqui é updated a cada 1 hora, tá? E a gente pode dar... O legal hoje é que a gente tem um vortex ali, que é legal, então vamos entrar ali, vamos ver o que está acontecendo. Perto de Minneapolis. Mas é um vortex que não está indo muito rápido, 15,9 milhas por hora. E o que aconteceu? Eu acho que uma das coisas que é interessante aqui para mim é que a gente está usando muito mais data points do que você estava usando no campo de vetor, né? Então, isso aqui é muito mais complexo.
mas ele está trabalhando com o nosso sistema visual de uma maneira mais legal. Ele te dá aquele gestalt, né? Onde você consegue entender toda essa complexidade ao mesmo tempo. Então, você está vendo aqui as montanhas rochosas, você está vendo esse super padrão aqui desse vortex. E o legal é que a gente começou a ver que os padrões, cada dia, são extremamente diferentes. O vento muda muito. Eu não sabia disso. Então, por exemplo, você tem esse dia que está vindo um negócio lá do norte, aí vira, encontra com essa corrente que está vindo do sul, o Canadá rouba todo o ar dos Estados Unidos, e assim vai. E aí você tem dias como esse. Eu juro que essa é a última coisa que eu vou mostrar. Ele já está aqui quase... Tem dias assim, isso aqui é o furacão Isaac, fazendo landfall. E o interessante foi que, nesse dia, a gente recebeu vários e-mails de pessoas que estavam em New Orleans falando: a gente está aqui, a gente está olhando o mapa de vocês e a gente está rezando para que esse negócio passe logo. Foi muito tocante assim, para a gente ver isso. E a gente só entendeu o que significa você olhar para esse mapa e querer que o negócio passe logo quando o Sandy passou por aqui, né? Então, a gente nunca tinha criado uma visualização que deixou medo na gente. Isso é uma coisa nova para a gente. Mas o que eu queria acabar rapidinho aqui é só para falar um negócio que eu achei interessante, em termos científicos. A gente fez essa visualização e a gente achou que era extremamente geeky. Falou: quem que se interessa do vento? Só quem olha o tempo toda hora. Quem que olha o tempo toda hora? Ninguém, galera. Ou então só, né? Bom, enfim, meteorologista, enfim. Não é verdade. Essa é a visualização que mais teve responses, e de comunidades completamente diferentes. Então, isso aqui é um fazendeiro, a galera que olha bird migrations, vários professores com alunos olhando isso, pilotos falando: eu olho um wind map antes de eu voar. A gente assim: uou, não faça isso. Não faça isso, são ventos de superfície, não é o que você precisa. A gente colocou esse disclaimer: please do not use the map to fly a plane, sailboat, fight fires. E o response que a gente recebeu é: por favor, respeite o poder dessa visualização. Então, eu acho que quando você tem que botar um disclaimer numa visualização e as pessoas ainda estão pedindo para você respeitar o valor da visualização, eu acho que isso diz muito sobre o valor de dados e da criação de maneiras para você entender os dados e o Big Data que envolve a gente. É isso.